Olá pessoal, nessa aula a gente vai ver um pouquinho mais sobre os conceitos dos princípios de animação aplicados numa animação no Maya, mas de uma forma bem simples, sem muito explorar a questão de animação ao máximo. Mas o que a gente pode ver ainda um pouquinho mais sobre essas técnicas seria a ideia de peso influenciar no timing da nossa animação. Então a ideia de peso é importante relativamente ao que o objeto vai fazer um movimento mais lento ou um movimento mais rápido. A gente vai ver isso um pouquinho nessa aula. Então, olha, eu vou criar para a gente ver aqui um objeto bem simples. No caso é uma esfera. Eu vou fazer ela ficar um pouquinho assim maior, né? Digamos, maiorzinha essa esfera, desse tamanho. Meu objetivo aqui é criar como se fosse uma ideia de que isso seria um personagemzinho, ok? Então vamos dizer que seria aqui um topo da cabeça. A gente pode criar aqui também embaixo tipo uma perninha, tá? Só para a gente ter um movimento assim para poder aplicar nele e a gente vê que o time dele vai funcionar. Então vou dar um duplicate nessa perna aqui, Ctrl D, coloco o valor -1 nele lá, tá? Então esses daqui todos vão ser minha bolinha. Eu vou colocar eles filhos, ok? Parent dessa bolinha principal. Vou mudar o pivô dela aqui um pouquinho para baixo. Então, segurando D, eu posso mudar o pivô dela aqui um pouquinho para baixo, tá? Deixa eu colocá-la aqui como se estivesse com o pezinho no chão, tá? Então, é um objeto bem simples que a gente vai animar. Não reparem, é simples mesmo. O que eu vou fazer é deletar o histórico e dar um freeze transformation. Agora, se a gente animar ele, por exemplo, fazendo assim, assim, vocês vão ver que dependendo da velocidade que a gente fizer, vai dar uma impressão de que ele está fazendo, ele é mais pesado ou ele é mais leve, tá? Então, só a ideia principal, vamos criar aqui uma animação bem simples. Graph Editor, a gente vai mostrar o Graph Editor enquanto a gente anima. Só para facilitar a nossa vida, a gente vai escolher uns frames aqui, por exemplo, 50 frames, né? 50 frames. E a gente marca um primeiro keyframe dele, por exemplo, e ele já lateralmente assim tombado, ok? Vamos dizer que 7 graus, -7 no caso, né? -7, aí eu marco um keyframe aqui no Rotate em Z. Aí quando ele estiver no frame, por exemplo, 50, ele vai estar nessa pose de novo. Então 50, keyframe. Quando ele estiver no 25, que é a metade, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no pêndulo. Rotaciona ele para o outro lado, digamos, 7 graus. Então, keyframe de novo nesse cara, 7 key. Olha lá, a gente tem o mesmo movimento que a gente tinha no pêndulo, só que agora ele está mais lentinho, né? O que eu quero mostrar com isso é que se a gente aplicar vamos rotacionar ele também aqui nessa direção, talvez o que é legal da gente ver rotate aqui em Y, por exemplo. Então, no primeiro frame ele vai estar com rotação assim, -25 em Y, ok? Keyframe, a mesma coisa lá no 50, então a gente pode ir com o botão do meio no frame e escolher lá direto. E esse aqui a gente coloca 25, que é o lado oposto. Eu acho que vai dar um movimento um pouquinho mais legal para a gente estudar, tá? Então a gente tem aqui dois movimentos. Imagina que ele está andando. O nosso personagemzinho está andando, mas é só um modelo didático, ok? Muito bem. A nossa curva está assim. Eu apertei F aqui no nosso com o mouse em cima do Graph Editor. Ele focalizou para mim a curva, colocando elas numa distância boa que dá para mim ver nessa tela, tá? Foi o F que eu selecionei. Lembrando que as amplitudes desses movimentos a gente poderia mudar mudando aqui os valores da nossa, mudando os valores aqui, por exemplo, da nossa do nosso gráfico, né? Lembra que a gente pode pôr aqui um valor, por exemplo, 30, -30 nesse caso. Aí aqui eu quero mudar também, olha, se a gente for lá colocar aqui 30, ele também vai dar o mesmo valor simétrico. Agora, como a gente está estudando, é bom a gente ter um valor simétrico. Olha, o movimento dele tá com o time de fazer esse ciclo. Agora a gente poderia também ter um mesmo objeto igual a esse, Ctrl D. Eu vou dar um 0 aqui nas rotações dele, só para a gente ter um objeto aqui lateralmente a ele. E vou diminuir, por exemplo, o tamanho dele para
menos da metade, 0,2. Então é só escrever aqui ponto 2, ele vai ficar pequenininho ali, ficou muito pequeno, né? Ponto 3 fica melhor? Isso, ponto 3 fica melhor. Olha lá, é o mesmo objeto praticamente, né? Só que ele está bem menorzinho. E a ideia, o que eu quero fazer aqui, é com que a gente anime a rotação dele igual a rotação desse daqui. Então eu posso vir aqui e dar um Ctrl C no keyframe dele. Eu poderia vir só na nossa timeline e dar um Ctrl C só desse keyframe, por exemplo, posso fazer isso para todos. Então seleciono as curvas, Ctrl C. Depois eu seleciono o meu amigo que vai receber as curvas, dou um Ctrl V. Ele, no caso, copiou só o Rotate em Z. Eu vou pegar agora a outra curva e dar um Ctrl V nele aqui. Okay? Então ele copiou as duas curvas, olha lá. Os dois estão com movimento idêntico. Tá? É só copiar a curva de Ctrl C, Ctrl V. Agora, só que a gente sabe que esse aqui é grande, o movimento dele é mais lento. Esse aqui é pequeno, então o movimento dele deveria ser mais rápido por causa que ele é menorzinho. Então a ideia que a gente pode fazer é vir aqui e somente mudar a escala dessas curvas. Eu posso simplesmente selecionar essas curvas e trazê-las mais para cá. Aí depois eu trago o outro. Tá? Ou a gente também pode usar o Scale. Eu vou mostrar para vocês o Scale. Se a gente pegar, por exemplo, essas curvas daqui e o Scale, você pode vir aqui e clicar, por exemplo, no zero aqui, ó, na linha do zero, e pedir o Scale, por exemplo, em Y. Então, olha lá o que acontece. Ele faz a curva ser mais menorzinha. Só que o interessante da gente prestar muita atenção aqui é que, olhem bem, o scale, na verdade, ele não escala de acordo com o frame. Esse frame que esse keyframe tá, ele está no 9.16, então ele está, digamos, num subframe. Subframe a gente chama quando ele não está no frame inteiro. Ele não está nem no 9 e nem no 10, ele está no 9.16. Isso na hora da animação não é muito aconselhável ter. Então eu aconselho vocês, se vocês fizerem o scale, escala, mas depois vem aqui e move ele na nossa timeline, não com o mover, com o scale, desculpa, vou dar um Ctrl Z, é com o move, que aí ele vai snapar, olha, ou no 8 ou no 9. Então no caso, se eu snapar no 8 e vier aqui e snapar esse daqui no 18, por exemplo, 16, aliás, que aí fica o dobro do 8, funciona para a gente muito bem. O que acontece agora é que a nossa animação de um está rapidinha e a animação do outro está lenta. Mas, se eu vier aqui nessa curva, eu também posso fazer tanto o infinity dela, igual eu já mostrei, quanto copiar e colar a curva várias vezes nela mesma. Eu vou fazer isso agora para a gente entender. Então, posso fazer Ctrl C, venho aqui no frame que eu quero colar, Ctrl V, ele continua copiando e colando ali para mim, tá? Então a gente seleciona os dois, Ctrl C, aí vem aqui no outro Ctrl V, aí vem aqui no próximo, dá um Ctrl V de novo lá na frente. Aqui nossa timeline nem dá para ver mais, ó, tem que aumentar a timeline para pegar qual que ele está, Ctrl V. Então eu poderia fazer isso com o Infinity, ou então eu poderia fazer igual eu copiei. Quando a gente copia, o interessante de copiar é porque a gente pode fazer variações. Então, digamos aqui, ó, ele não segue a curva do Infinity, mas ele tem as curvas de animação dele que eu posso fazer esse lado aqui correr um pouquinho menos, fazer um pouquinho mais rápido também. Então, ele vai fazer assim um pouco diferente para cá, um pouco diferente para cá. Aqui ele vai fazer bem menor, ele não vai fazer tão simétrico. Tá vendo? Estou tirando a simetria da minha curva para que ela tenha um movimento um pouquinho diferente. A gente vai ver que se a gente der um play, olha, ele vai tocar, mas alguns vão fazer um pouquinho com uma certa variaçãozinha. O que está acontecendo agora, que é importante da gente saber, é que o loop, quando o Maya volta no primeiro frame, o loop não está fechando para esse daqui. Olha lá, ele está com um loop que dá uma que a gente chama de dá um pulo, né, de um frame para o outro. Então, o ideal é que a gente comece o frame dele e termine na mesma altura que esse aqui vai começar. Então, como a gente faz isso? A gente pode vir aqui copiar esses dois keyframes, vem no último frame aqui, dá um Ctrl V, ele vai copiar esses mesmos frames lá, só que eles estão aqui, ó, com alturas diferentes, né? Não copiou muito certinho. A gente poderia até mesmo deletar esse daqui para frente, deleta, ou então aperta Backspace,
ou então o delete. Aí você vem aqui e coloca os mesmos valores, por exemplo, aqui -7, então esse daqui tem que estar no -7 quando ele chegar aqui, vai ter que estar no -7, ok? Esse aqui, por exemplo, eu posso até deletar esse keyframe, ele já vai fazer a união ali. Agora, esse outro ele tem que estar no nosso -30, então eu coloco aqui nesse -30, que aí eles vão unir um valor no outro, então ele vai fechar o ciclo. Olha lá que legal. O que eu quero mostrar nessa aula para vocês é que às vezes a gente consegue, às vezes só mudando o time da sua animação, colocar um peso diferente, uma massa diferente em objetos com a mesma animação, mas que a gente muda o time, ele fica mais rápido, mais devagar. Isso daí é uma coisa que a gente tem que perceber na nossa animação para respeitar o peso dos objetos. Às vezes o personagem tem uma mão muito grande, aí a mão dele, quando ele for mover, ele vai mover mais lenta. Agora, se ele tem a mão magrinha, fininha e rapidinha, ele vai mover um pouco mais rápido assim. Então, isso dá uma vida diferente no personagem, de acordo com quando a gente analisa o peso, a massa, o timing, ok? Então, isso daí mais um exercício que a gente viu sobre aplicar algumas técnicas de conceitos, né, de animação no nosso Maya em 3D. Isso aí. Valeu!